Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornalistas Online e bem-vindos a mais um Me Explica aqui no Jornalistas Online. O tema de hoje é CPI. O que a CPI tem o poder de fazer, o que ela não pode fazer, o que ela faz e o que ela não faz. O nosso convidado para explicar esse tema aqui hoje no Me Explica é o professor Carlos Mello, que é cientista político e professor do INSPER. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Diogo, a você e a todos que nos assistem. Professor, queria começar perguntando, né? A CPI é uma comissão, né, que está dentro do Senado, no caso, por exemplo, da CPI da pandemia, mas ela pode existir também na Câmara dos Deputados, enfim. O que essa CPI faz? O que é essa comissão parlamentar de investigação? O que ela investiga? Bom, vamos lá. Ela pode estar no Senado, como você falou, ela pode estar na Câmara, ela pode ser mista também, ela pode ter membros das duas casas, né? Como diz o nome, ela é uma comissão parlamentar, ela é formada por parlamentares, por deputados, senadores ou deputados e senadores, e ela tem o papel de fazer um inquérito, inquirir, né? Investigar o quê? Fatos determinados que envolvam a gestão pública federal, né? Uma CPI feita no Senado ou na Câmara não pode investigar prefeitos, não pode investigar governadores. Isso é atribuição das câmaras de vereadores ou das assembleias legislativas em cada estado, em cada cidade, né? Então ela tem um objeto que é investigar os atos do Executivo Federal, e vamos lembrar, o parlamento ele serve para elaborar leis e serve também para investigar, para fiscalizar, melhor dizendo, fiscalizar os atos do executivo. Então, é absolutamente normal que existam essas comissões. E mais, diz a lei, uma comissão parlamentar é um instrumento da minoria. Porque, veja, se o governo tem a maioria, jamais ele vai ser investigado, se for simplesmente por votação de maioria. Então, se você tiver na requisição de uma CPI, no requerimento de uma CPI, um terço dos membros daquela casa, né, 27 pessoas no Senado, 27 senadores no Senado, ou 171 deputados na Câmara, você tem sim, né, o direito de instalar uma comissão. Foi o caso do Senado, onde o presidente do Senado ele relutava em instalar, mas a Justiça agiu, o Supremo Tribunal Federal agiu e reconheceu o direito da minoria da instalação dessa CPI da Covid-19, por exemplo. Então, professor, então uma CPI ela pode investigar qualquer, digamos assim, qualquer coisa que o governo federal tenha feito e que se suspeita que tenha sido feito de um jeito irregular, mais ou menos isso. Ela pode investigar qualquer coisa, inclusive pode chegar à conclusão de que nada foi feito de irregular, não é? Veja, há uma dúvida, há um questionamento de um terço dos membros daquela casa, e é justo que esse conjunto de parlamentares possa ter acesso a documentos, né, possa requisitar documentos, possa ouvir testemunhas, e, havendo suspeita, como ela é uma comissão de inquérito, ela pode, inclusive, investigar, tratar alguns dos seus convocados como investigados, né? Agora, é claro, ela não tem o poder de, depois, de julgar e condenar. Ela é uma comissão de inquérito. Ela, no final das contas, ela produz um relatório, esse relatório vai para o Ministério Público. O Ministério Público continua com as investigações e pode ou não oferecer denúncia, né, aos atos que foram apurados ali. Se oferecer denúncia, para o presidente da República, por exemplo, ser denunciado e, portanto, ser indiciado depois disso, aí precisa ter a autorização primeiro da Câmara dos Deputados, né, por 342 votos. Né? Se você não tem esses 342 votos, você pode ter o relatório que quiser, esse relatório ele vai ser arquivado ou vai ser mandado para o Supremo, e o Supremo pode dar sequência ou não. Mesmo assim, quem pede a investigação do presidente da República
dos ministros, tudo mais, é a Procuradoria-Geral da República. Né? Por isso que esses processos são meio complicados. Por quê? Porque cada ente cumpre o seu papel. Simples assim, para que o poder não fique concentrado nas mãos de um só. O bom poder é aquele poder que é compartilhado e autofiscalizado, que ele se fiscaliza, que todos os membros fiscalizam uns aos outros. Foi assim que foi pensado e é assim que tem sido feito. Não tem sido nada diferente disso. E essa ideia dessa de que um poder tem que fiscalizar o outro, né, digamos, né, o poder legislativo, por exemplo, na figura da CPI, fiscaliza o poder executivo. Isso vem da onde? Isso foi o Brasil que inventou ou tem alguma origem essa ideia? Veja, você pode dizer que remotamente isso está na cabeça de um pensador chamado Charles de Secondati de Montesquieu, o conhecido Barão de Montesquieu. Né? No Espírito das Leis, ele define também que a divisão de poderes. Por quê? Por uma questão simples, Diogo. O sujeito verdadeiramente livre é o déspota, é o tirano. Né? Aquele que tem o poder de tudo, que pode tudo, é o tirano. O poder precisa ser limitado. Né? Então, quando você cria três poderes que se harmonizam, mas que se fiscalizam, você diz para cada um deles, você pode muito, mas você não pode tudo. Existem limites. Né? Quem impõe limite? Um poder impõe limite ao outro. Né? E é assim que tem que ser feito. As democracias avançadas do mundo convivem com isso. Né? Onde você tem um poder que se sobrepõe ao outro, que de alguma forma atropele os atos do outro, aí você não tem democracia. Aí você tem uma autocracia, você pode ter uma tirania, mas você certamente não tem uma democracia. Entendi. E voltando um pouquinho para o papel da CPI, como você explicou, professor, a CPI ela não pune ninguém, né? Apesar dela poder investigar, ela pode pedir acesso, né, ao sigilo bancário de uma pessoa, ela pode pedir acesso aos telefonemas e mensagens da pessoa, mas ela não pode punir, né? Não gera essa punição. Então, qual que é a importância dela? Que diferença que uma CPI pode fazer? Olha, a CPI ela é um instrumento político. Né? Imagina que juridicamente não hajam elementos muito claros ali. Né? Ou que juridicamente a justiça, que é um outro poder, resolva não investigar. Mas politicamente há um clamor da sociedade, há um clamor dos membros de um poder. Então a CPI ela pode investigar. E o que significa poder investigar? Primeiro, ela tem poderes que a justiça tem. Por exemplo, quebrar sigilos, requisitar documentos. Né? Sigilo bancário, né? Hoje o sigilo telemático todo, celulares, né? Os e-mails, os WhatsApps, enfim, né? As contas correntes, tudo isso é importante, porque isso tudo vai reunir indícios para que seja feito um relatório. Né? Esse relatório ele pode até não ter consequência, ele pode, por força de uma maioria política, por força de conexões políticas na Procuradoria-Geral da República ou na presidência de uma das casas, isso pode até parar, pode até ser paralisado, mas o relatório fica lá. Ele é uma peça, né, onde ele demonstra, se não para a atualidade, né, para a contemporaneidade, pelo menos para a história, que aquilo ocorreu, que aquilo existiu, não é? E que foi apurado, sim, embora o sistema político não tenha permitido a continuidade do processo. Então, quando se cobra da CPI, se fala assim, não vai dar em nada, porque a hora que chegar na Procuradoria-Geral da República, ou a hora que chegar na presidência da Câmara dos Deputados, isso tudo vai parar. Sim, pode acontecer, mas a CPI cumpriu o seu papel. E ela cumpriu um papel importante, Diogo, que é de formar a opinião pública, e a opinião pública formada
com informações, com elementos, fazer também o seu papel, que é o papel de pressão política. Não é? Presidentes de Câmara, presidentes de Senados, deputados, senadores e até mesmo o Procurador-Geral da República são suscetíveis à pressão política. Então, a gente pensa que a CPI não pode não dar em nada, porque, afinal de contas, é um instrumento de minoria, a maioria normalmente manda, mas à medida que ela cria, né, uma narrativa, uma interpretação dos fatos, essa interpretação ela é assimilada pela sociedade, a sociedade reage, indignada que seja, reage, que desperta manifestações de rua e etc., veja, a roda, as engrenagens começaram a funcionar, a roda começou a girar, o processo político começa a se movimentar. A gente tem que olhar para a política sempre como processo. Né? Um único elemento tem pouca importância na política. Né? Agora, esse elemento ele vai ter uma importância relativa de fazer com que todos os outros se movimentem, né? Reajam. E é esse conjunto que nós temos que observar. Então, para trazer um pouquinho agora para a atualidade, na sua opinião, professor, essa CPI da pandemia, ela já está causando um impacto político, seja no governo, enfim, seja em quem for, que uma CPI pode causar, ela já tem já está, digamos assim, se colocando na história do Brasil como uma CPI importante? Vamos lá. Para te responder, eu preciso te responder com evidências, né? E não só naquele esporte nacional que é o achismo. Né? Veja, olhe para as pesquisas de opinião. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a rejeição do presidente da República. Olhe para as manifestações de rua, em época de pandemia, como elas têm crescido. Olhe até para as redes sociais, a movimentação nas redes sociais. E veja, olhe, inclusive, para a base social das redes sociais bolsonaristas, governistas. Né? Ela, mesmo o bolsonarismo, que sempre foi organizado, teve uma força relativa, você vê que ele também, eles têm dados de pesquisa para isso, eles têm institutos apurando as movimentações na rede o tempo todo, e você vê que há um declínio do bolsonarismo na rede social. Então, pesquisas eleitorais, movimentação, manifestações de rua, essas redes sociais, mas no final de semana passado, no domingo passado, o jornal O Globo, por exemplo, publicou uma matéria muito interessante, apontando que alguns prefeitos da Baixada Fluminense, né, davam indicações de poderem se afastar do bolsonarismo. Aliados do presidente Bolsonaro têm se afastado. Né? Você vê questões ali, pessoas que eram mais próximas do presidente, com discurso dúbio hoje. Na última sessão da CPI, antes do recesso, o próprio líder do governo, o senador Fernando Bezerra, dizia que que sentia um certo desconforto com as revelações que apareciam ali. Né? Então, não é a minha opinião. Né? São evidências que eu colhi aqui agora para te responder, que vão te mostrando que a CPI da Covid-19 já vem trazendo algum efeito, sim. Onde isso vai dar, nós não sabemos. Né? Eu estou lendo uma interessante biografia do Winston Churchill, né? Onde perguntaram para ele, e eu estendo isso para os cientistas políticos, perguntaram para ele quais eram as capacidades, as principais capacidades que um político devia ter. Eu estendo para os cientistas políticos. Ele dizia, uma capacidade é a capacidade de prever o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. E a segunda capacidade é a capacidade de justificar porque nada disso aconteceu. Então,
A gente não sabe o que vai acontecer. E eu não vou aqui me avorar a ter bola de cristal, onde que essa CPI vai dar. Agora, ela já tem trazido elementos muito interessantes e que a gente é obrigado a reconhecer por esses indícios que eu acabei de dizer aqui para você. Uma coisa que quem acompanha, né, as sessões da CPI, como eu tenho acompanhado, vê os senadores governistas falando muito, né, isso é uma coisa que eles argumentam nas redes sociais, é a de que o pessoal, né, o tal do grupo que está dominante na CPI, o que eles chamam de G7, ou virou G6, agora já não sei mais, eles falam, esse pessoal tem uma narrativa e eles querem só fazer a narrativa deles valer, querendo dizer o seguinte, querendo dizer que eles já condenaram o governo e só querem encontrar jeitos de mostrar que o governo fez coisas erradas. Na sua opinião, isso, primeiro, está acontecendo nessa CPI? E segundo, isso acontece em outras CPIs, pelo que você já viu, professor? Como houve uma narrativa na CPI do Collor, do PC Faria, que resultou no impeachment do Fernando Collor, como houve uma narrativa na CPI e no processo do impeachment, melhor dizendo, que levou à destituição da presidente Dilma. A oposição lutar contra o governo, ter projeto de poder e querer destituir até esse governo, faz parte do jogo. Não é? E esse jogo vai se resolver com maioria e minoria, vai se resolver com pressão de opinião pública ou não. Esse jogo existe. Agora, o que é importante, o que nem sempre acontece nesses processos de impeachment, é que, junto com essa intenção, né, com esse pré-julgamento, que venham também elementos cabais, né, que o senador fulano de tal não goste do presidente da República e que queira incriminá-lo, é do jogo. Assim como há aqueles que gostam e queiram livrar sua cara. É do jogo. A questão é, há elementos para isso? Não é? Por exemplo, as vacinas foram compradas ao seu tempo adequado? O que aconteceu, por exemplo, com as ofertas feitas pela Pfizer? O que afinal de contas, foi toda aquela discussão em torno da cloroquina? A cloroquina era algo que valia? É possível dizer que havia controvérsia científica em relação à cloroquina ou não? O que o CPI mostrou é que não havia controvérsia nenhuma. Quem de fato faz ciência, quem submete estudos aos seus pares, quem publica e etc., desde muito cedo, embora tenha tido dúvida, no princípio, mas desde muito cedo percebeu que a cloroquina não era o caminho e que o governo usava aquilo como subterfúgio, como uma tangente para sair da discussão sobre a gravidade da pandemia, primeiro, e depois sobre a necessidade de comprar vacina. Segundo elemento, por mais que hoje o Omar Aziz ou o Renan Calheiros não gostem do presidente da República, por assim dizendo, o segundo elemento é a Pfizer apresentou propostas para o governo por um preço muito melhor e sem intermediários. E foi desprezada. Outros apresentaram com intermediários, com preços maiores, e foram recebidos e foram considerados. Por que isso? Por que isso? Então, não interessa muito se o G7 gosta ou não do presidente da República, assim como lá atrás, com outros presidentes, se os agentes ali do Congresso gostavam ou não do presidente da República. É legítimo não gostar. O que não é legítimo é você não ter provas, você não ter elementos. Né? E no caso que nós observamos nesse momento, vai se constituindo uma interpretação de que houve, sim, no mínimo, muita atrapalhada, muita confusão, muita inépcia a partir do Ministério da Saúde
E houve também ações deliberadas do presidente da República contra políticas de prevenção importantes, o uso de máscara, o distanciamento social. Não é? Isso é concreto, isso é tangível, independente do que o Omar Aziz goste ou não da cor dos olhos do Bolsonaro. E veja, só para a gente fazer aqui um teste de... Ao mesmo tempo que você vê isso como um dado concreto, você vê os senadores governistas indo pelo caminho oposto. Quer dizer, eles também não prejulgaram? Eles também já não tomaram uma postura de antemão, com todas as evidências possíveis na frente deles? Eles não estão ali para defender o presidente da República? E eu quero dizer para você, para ser coerente, que é tão legítimo quanto aqueles que estão ali com outro intento. A questão é, quais são os elementos que são reunidos por essa investigação? Isso que é o mais importante. Muito interessante, professor. Professor, quero agradecer aí pela sua entrevista, pelas suas explicações. Realmente deu para entender muito bem agora o que a CPI faz, o que ela faz, o que ela pode fazer ou não. Muito bacana, e quero agradecer aí pela sua presença, professor, aqui no Me Explica, no Jornalistas Online. Foi um prazer, Diogo, falar com você, e longa vida ao trabalho de vocês, é o de Jornalistas Online. Obrigado, professor. Eu queria lembrar todo mundo que amanhã, aqui no Jornalistas Online, a gente tem a super live Solidariedade, Justiça Social e Democracia. O Brasil que queremos. Não percam, é a partir das 8 horas da noite aqui no canal dos Jornalistas Online. E também não percam Me Explica semana que vem, terça-feira, às 8 horas, nesse mesmo horário. Obrigado e até semana que vem.